Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Luiz Oliveira, sou diretor comercial na Future, né, e agradeço a presença de todos aqui nessa sexta edição do webinar Segurança na Prática, né. Hoje a gente vai falar especificamente de proteção de backup em nuvem contra ataques sem ransomware, né. É um tema que cada vez mais está em voga, né, uma vez que cada vez mais as empresas estão utilizando nuvem, sendo como software, sendo como plataforma, sendo como infraestrutura. Então, a gente vai falar um pouquinho disso sobre isso hoje, tá? Mas, antes de começar, eu queria só recordar aí, recapitular um pouquinho os eventos que nós tivemos aí nos últimos meses, né? Então, a gente falou um pouquinho lá atrás já de desafios do DPO, como proteger informação localmente na nuvem, como detectar incidentes através de inteligência artificial, proteger contra ransomware e ataque de dia zero, e no nosso último evento a gente falou de como potencializar investimentos de segurança, né. Hoje nós vamos, se vocês quiserem assistir novamente, se vocês ainda não assistiram esses eventos, né, podem acessar diretamente o nosso QR Code que está nessa página aqui, e através do nossa página no YouTube vocês têm acesso a todas essas gravações, né. Bom, nosso evento de hoje, basicamente, a gente vai fazer, como sempre, uma contextualização do tema. Então, vamos falar um pouquinho dos tipos de serviço nuvem que existem, quais são os papéis e responsabilidades, tanto do provedor de nuvem quanto dos clientes em cada tipo desses serviços, quais são as principais causas de perda de dados em nuvem, né, e o que você faz se isso acontecer, né. Na sequência, nós vamos trazer um dos nossos parceiros para falar um pouquinho da abordagem dele sobre esse tema, como ele trata esse assunto, e por último, nós falaremos como a Future pode ajudar os seus clientes nesse tema, tá? Então, sem mais delongas, começando um pouquinho aqui na contextualização, né, vamos falar um pouquinho dos tipos de serviços existentes de nuvem hoje. Basicamente, existem três tipos de serviço em nuvem. O primeiro deles é infraestrutura como serviço, né. Basicamente, aqui o que a gente faz é, eu tenho meu data center hoje, né, eu preciso escalar isso, eu não quero mais ter um data center, eu não quero crescer esse data center, eu pego parte do que eu tenho, novas tecnologias que eu quero adotar, e coloco isso num data center de um provedor, tá. Então, esse provedor vai me disponibilizar um local, tá, e uma infraestrutura para que eu hospede as minhas tecnologias em nuvem. Bom exemplo disso, a AWS, o próprio Azure, e tem vários outros no mercado que funcionam dessa forma, tá. Segundo modelo que a gente tem hoje, segundo tipo de serviço que a gente tem em nuvem hoje, plataforma como serviço. Eu já vou um pouquinho além, né? Eu já entrego um sistema operacional, eu já entrego uma plataforma funcional para que você desenvolva alguma coisa em nuvem. Um exemplo disso, as plataformas de desenvolvimento e hospedagem de site web. O Webnode é um caso desse, né? No Webnode você entra lá, faz toda a configuração, ele traz alguns modelos de site, você desenha o seu site e publica e hospeda isso no ambiente deles. Eu tenho a plataforma completa com fim específico. E o terceiro e último modelo, e o que é mais utilizado ultimamente, é o software como serviço, né? Basicamente, nesse cenário, o provedor, ele te entrega uma tecnologia que você antigamente comprava um servidor, colocava no seu data center, fazia instalação do sistema operacional, colocava o aplicativo, tinha que cuidar disso, ele empacota tudo isso e te entrega como serviço. Exemplo clássico disso, G Suite, Office 365, basicamente, hoje em dia todo mundo praticamente usa correio eletrônico em nuvem, né? Então, é um caso bastante clássico, né, de uso de software como serviço, né. O que cada tipo de serviço desse te entrega? Quando eu falo em infraestrutura como serviço, ele basicamente te entrega o data center, então você não precisa se preocupar em ter um espaço físico, montar a segurança física, câmera, catraca, segurança armado e etc. Ele te entrega isso tudo pronto. Ele te entrega a rede física pronta, switches, roteadores, etc. Ele te entrega os servidores e armazenamento para isso. Então tá lá, tá tudo prontinho para você subir o seu sistema operacional, subir as suas aplicações, os seus bancos de dados e migrar o seu data center para o data center da nuvem. Quando a gente fala em plataforma como serviço, além disso, ele te entrega já o sistema operacional pronto e a plataforma em si, né? Um banco de dados, uma plataforma de BI, uma plataforma de desenvolvimento, por aí vai. E quando a gente inclui
o software como serviço, quando eu chego no software como serviço, eu estou incluindo basicamente a tudo isso as aplicações de negócio. Eu passo a entregar para o meu cliente as aplicações todas como serviço. Então, aqui, você, teoricamente, não precisa se preocupar com nenhuma dessas etapas anteriores. Tá? Então, o sistema operacional vai estar atualizado, a aplicação vai ser atualizada, os servidores vão estar sempre sendo atualizados para que funcionem a contento, e por aí vai. Tá? Ok. E qual é o meu papel? Qual é o meu papel como cliente em cada uma desses tipos de serviço, em cada um desses tipos de serviço? Eu peguei aqui especificamente o site da Microsoft, porque você jogando na internet hoje no Google, e vocês podem fazer esse exercício, copiar esse link que está aqui embaixo, você jogar no Google hoje lá, responsabilidade, serviço em nuvem. Um dos primeiros links que vem é o da Microsoft, eu peguei ele e trouxe para cá. Mas a Amazon é a mesma coisa, o Google é a mesma coisa, o Gartner tem um relatório falando especificamente sobre isso e que é muito parecido do que a Microsoft fala aqui. Então, peguei a Microsoft, que é um grande player de mercado, para mostrar aqui um pouquinho de como funciona isso. Tá? Então, mais à direita aqui, eu tenho as responsabilidades quando eu tenho um ambiente on-premise, ou seja, eu estou dentro de casa, eu tenho meu data center. Obviamente, toda a responsabilidade, do começo ao fim, é minha, cliente. Né? Eu, como cliente, tenho que cuidar desde o data center até efetivamente a proteção das informações. À medida que eu vou caminhando para a esquerda, a minha responsabilidade como cliente reduz e eu transfiro essa responsabilidade para o provedor de serviço. Então, quando eu falo em infra como serviço, a parte de infraestrutura física é responsabilidade dele. Então, por exemplo, se eu tiver um problema no data center, o data center pegou fogo, ele vai ter um outro data center, né, que vai estar trabalhando no modelo normalmente ativo, para que você não perceba que aquilo aconteceu, que aquele incidente aconteceu. Né? Um switch queimou, um switch deu um problema, né? Ou uma máquina, um servidor deu problema. Automaticamente isso vai ser resolvido e você não vai ser impactado, ou você vai ter um SLA para que isso seja resolvido, mas a responsabilidade é do provedor. Quando eu parto para plataforma como serviço, eu passo a ter a responsabilidade do sistema operacional. Então, quando eu tiver uma nova versão do sistema operacional, ela vai ser atualizada. As melhores práticas daquele sistema operacional vão ser configuradas. Né? Além disso, alguns controles de rede, de aplicação, de controle de identidade vão ser providos pelo provedor de plataforma. Mas parte desses controles já é de responsabilidade do cliente. Quando eu parto para software como serviço, todo o controle de rede e de aplicação, efetivamente, é do provedor. Então, quando eu falo em Microsoft, por exemplo, o teu Outlook, o teu Exchange vai estar sempre na versão mais nova, vai estar sempre configurado de acordo com as melhores práticas do fabricante. Né? Mas percebam que a gente tem esses 3 tópicos aqui de cima. Proteção da informação dos dados, proteção dos devices que acessam esse ambiente e proteção das credenciais de acesso. Isso sempre é responsabilidade do cliente. Sempre. Isso está em contrato. Então, se vocês lerem o contrato com a Microsoft, ela vai definir isso. Ela vai dizer que isso aqui é responsabilidade sua, que ela não se responsabiliza por isso. Ou seja, se um servidor pegar fogo, vai ter um outro servidor funcionando exatamente igual funcionava o anterior do outro lado. Se um usuário seu apagar uma informação, aquela informação foi apagada. A responsabilidade de recuperar aquilo não é dele. Se a tua plataforma, sua infraestrutura como serviço estiver infectada e infectar um ambiente de terceiro, tá? Ou uma máquina estiver acessando lá, por exemplo, o teu Outlook, tiver um arquivo infectado no Outlook, você baixar aquilo e infectar a sua máquina, a responsabilidade é sua. Né? Se a credencial de acesso de um usuário seu for roubada e for tomada alguma ação maliciosa com ela, a responsabilidade é sua. Então, isso está muito claro no contrato de todos esses principais provedores. Tá? Basta a gente dar uma olhada. Então, a gente precisa sair daquele, quebrar um pouco aquele paradigma de que fui para a nuvem, a responsabilidade é totalmente da nuvem, se der um problema eu aciono o fornecedor. Não é assim que funciona. Tá? Existem regras e existem responsabilidades compartilhadas e outras responsabilidades que continuam sendo do cliente.
Ok, mas falando um pouquinho aqui de perda de informações, que aí acho que um tema principal do nosso debate aqui hoje é proteger as informações efetivamente que estão na nuvem. Quais são as principais causas de perda de informação em nuvem, né? E aí existe uma pesquisa da ESG Global que ela entrevistou uma série de empresas pelo mundo para identificar essas principais causas, né? E várias causas foram citadas, né? Então, por exemplo, no momento que eu estava fazendo o backup, o serviço ficou indisponível, não consegui fazer o backup, caiu, perdi as informações das últimas horas, dos últimos minutos, porque caiu o serviço exatamente no momento que eu fazia um backup, por exemplo, né? Existem aqui algumas causas de exclusão. Então, alguém chegou lá e excluiu, ou acidentalmente, ou de forma maliciosa, a informação, né? Outro tópico interessante, a incompreensão de política de serviço. Então, assim, eu não sabia que eu precisava fazer backup. Então, não fazia backup. Perdi o backup, perdi a informação, perdi os dados, né? Então, não conhecia isso. E por aí vai. Eu destaco aqui 4 tópicos importantes, né? 3 tópicos são exclusão de arquivo, ou acidental ou maliciosa. Então, ou alguém roubou uma credencial minha e excluiu um arquivo, ou eu fui infectado por um ransomware e os meus arquivos foram criptografados, ou um usuário meu acidentalmente excluiu. Tá? E um outro ponto interessante que é o encerramento de conta. Então, assim, não tenho backup, tenho a conta lá na Microsoft, acabou o contrato, não renovei, parei de pagar. Seus dados foram. Você perdeu seus dados, né? Acabou a conta, você tem um prazo para tirar. Se você não tirou as informações, os dados foram perdidos, né? É importante você ter um backup daquilo ali para que você consiga, num cenário como esse, recuperar os seus dados no seu ambiente, né? Então, se eu somar só esses 4 itens aqui, né, a gente está falando de 39, 45, 53% de todos os casos. Se eu somar isso à incompreensão das políticas de serviço, que eu estou imaginando que isso aqui não fazia o backup e perdi os dados por isso, porque eu não sabia que eu tinha que fazer, eu estou falando de praticamente 2/3 de todos os casos de perda de dados em nuvem, tá? É porque efetivamente você não fazia um backup e acreditava que o outro lado estava fazendo, o que não é verdade. Tá? Então, isso aqui, pessoal, a gente já não está mais falando de risco, está falando de impacto, né? Isso aqui acontece, já aconteceu muito e continua acontecendo e vai continuar acontecendo enquanto não seja tratado. E o que acontece se o incidente acontecer? Mais uma vez, segundo a Microsoft, pesquisando um pouco na internet, está aqui o link embaixo, vocês podem ver isso. Tá? A própria Microsoft fala, olha, o Microsoft 365, o novo nome do Office 365, é um alvo cada vez maior para ataque sofisticado. Então, ela mesma reconhece, olha, cada vez mais ataca o meu ambiente. Isso é normal, o volume de ataque está aumentando em todos os sentidos, inclusive em nuvem, né? E quando a Microsoft ela fala do passo a passo para recuperar, né, um incidente, perdi informações, o que eu faço? A primeira coisa que a Microsoft fala é verifique seu backup, né? Se você tiver backup offline, provavelmente poderá recuperar os dados criptografados. E se você não tiver? Se você não tiver, você não vai, com certeza, recuperar os dados criptografados, né? Então, assim, o próprio provedor de nuvem, ele fala, você precisa ter backup. Se você não tiver backup e tiver um caso de ransomware, por exemplo, você vai perder as suas informações, né? Então, basicamente, o que a gente quer dizer aqui? Você precisa ter processos e tecnologia de backup para proteger o seu ambiente de nuvem. Se você não tiver isso e acreditar que o ambiente de nuvem está protegido, mesmo indo contra o contrato, contra os incidentes que acontecem, etc., você está efetivamente trabalhando com fé, acreditando que não vai acontecer um problema, que não vai acontecer um incidente, tá? E que você vai estar tranquilo graças a isso. Então, é fundamental se preocupar com isso e ter não só a tecnologia, obviamente, mas também processos que garantam que você está executando de forma adequada um backup do seu ambiente de nuvem, tá? E nesse sentido, eu trago hoje aqui o Igor Menezes, tá? O Igor ele é Sales Engineer da Veritas, e ele vai falar um pouquinho sobre a abordagem da Veritas desse tema, tá? Como a Veritas trata esse assunto e como ela consegue endereçar esse cenário. Igor, obrigado pela sua presença, fica à vontade, está contigo.
Luiz, muito obrigado pela oportunidade e eu agradeço a todos que estão aqui também pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse desafio tão grande que é o desafio da proteção de dados, principalmente em ambientes de nuvem. Tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai bater o nosso papo e falar um pouquinho desses desafios principais, né, quando a gente está falando efetivamente de ambientes de cloud. E um primeiro ponto, né, eu acho que não só corroborando muito com o que você falou, tá, Luiz? Eu acho que é um ponto importante a gente tocar no que tange o desafio da proteção de dados. Hoje em dia, a gente tem dados de diversos lugares, né? Hoje a gente tem novas fontes de dados, a gente tem novos aplicativos sendo desenvolvidos, a gente tem plataformas baseadas em microserviços, a gente tem Big Data, a gente tem diversos dados explodindo de diversos locais, de diversas fontes, de diversos sistemas. Isso a gente precisa ter um certo controle, uma certa visibilidade para proteger mais, melhor e de forma efetivamente otimizada. Tá? E muitas das vezes, né, quando você vai trabalhando com soluções de nicho, né, de desenvolvimento de software ou de novas plataformas ou inclusive de plataformas de nuvem, acaba que você precisa recorrer a soluções de nicho e perdendo um ponto importante que é a governança da proteção de dados. É você ter o controle e a centralização para justamente entender o que efetivamente você está protegendo, como você está protegendo e como você pode, e aí acho que é o mais importante de tudo, recuperar esses dados quando você tem um desastre ou quando você tem qualquer tipo de requisição de recuperação. E por último, e não menos importante, é cada vez mais se aproximar daquela regra básica, né, de ter pelo menos 3 cópias do dado em 2 mídias diferentes e uma delas off-site. Né? Esse é um ponto importante, é uma regra que pode parecer básica, mas é uma regra a ser percebida para que a gente garanta a continuidade dos dados, para que a gente garanta também a continuidade, né, a proteção do dado de maneira íntegra, de maneira efetiva e recursiva. Tá? Esse é um ponto importante. E são 3 desafios que a gente vê todos os dias dos nossos clientes. Eu implementei um sistema novo na nuvem e quero proteger, ou eu implementei um sistema novo na nuvem e agora como é que eu faço para proteger? Né? Eu quero fazer o DR do meu ambiente e aí como é que eu faço para promover o DR e a alta disponibilidade dos meus ambientes, seja on-premise para on-premise, on-premise para nuvem, e efetivamente como eu consigo controlar esse crescimento cada vez mais exponencial dos dados dentro das organizações. E quando a gente fala de proteção de dados, né, a gente tem grandes pilares, mas 3 pilares são efetivamente importantes e fundamentais para a gente garantir que esses dados, né, que a gente encara como o maior ou o mais importante ativo de todas as empresas, estejam efetivamente protegidos. O primeiro é proteger, garantir que esses dados estejam em sistemas modernos, estejam com recursos de mutabilidade, com recursos de comunicação baseada em segurança, com todo o tráfego e tudo que tange a proteção desses dados tenha camadas de segurança. 2, detectar. Esse é um ponto importante, que não só perceber anomalias no ambiente de backup através de ferramentas cada vez mais integradas ao software, mas monitorar o comportamento dos dados que estão sendo protegidos. E, a partir daí, usar a plataforma de backup como também um sistema de apoio à decisão para detecção efetivamente de qualquer tipo de anomalia que tende, por exemplo, a ser um ransomware ou um ataque, como a gente vê dia após dia nesse ambiente. E, por último, e não menos importante, recuperação. Pode parecer simples, mas ter estratégias automatizadas, estratégias orquestradas que garantam flexibilidade, principalmente no momento que você mais precisa, que é no momento que você precisa recuperar o seu ambiente. Tive um desastre, tive um ataque, preciso voltar ao meu ambiente o mais rápido possível para diminuir o impacto, né, de exposição de dados, ou o impacto de indisponibilidade, ou o impacto que pode existir financeiro e de credibilidade no mercado, seja de instituições públicas ou privadas. Então, garantir esse retorno o mais rápido possível, de maneira orquestrada, de maneira automatizada, é muito importante e cada vez mais
quando você pensa em arquiteturas de proteção de dados moderna, isso são 3 grandes pilares que você precisa garantir. Tá? E aí, quando a gente pensa, inclusive, no NIST, né, que é uma entidade que preconiza uma série de frameworks efetivos para diversos tipos de tópicos da TI, a gente consegue entregar 3 grandes pontos importantes. Né? Primeiro, proteger todos os seus dados, sejam dados on-premise, sejam dados na nuvem, dados em IaaS, dados em PaaS, dados em SaaS, ponto importante e tópico de muitas conversas que a gente vem tendo hoje em dia, garantir imutabilidade e garantir que essa proteção de dados seja escalável. Tá? Um outro ponto importante é garantir a detecção e a visibilidade desses ambientes, dos usuários, do tracking das atividades desses usuários dentro das plataformas, principalmente plataformas de backup, de infraestrutura. E, por fim, a recuperação de maneira orquestrada, de maneira controlada, garantindo assim que no momento que você mais precisa, você vai conseguir recuperar os dados vão estar íntegros e vão estar limpos para que você efetivamente possa voltar o dado. Então, isso é um framework que o próprio NIST preconiza e a gente, como solução, endereça muito bem, e aí com soluções fim a fim, né, para a proteção de dados on-premise, para a proteção de dados na nuvem, e mesmo na nuvem, em diversos tipos de implementação, IaaS, PaaS ou SaaS. E falando um pouquinho de abrangência nessa proteção, a própria plataforma NetBackup, né, seja NetBackup Software ou NetBackup SaaS Protection, o NetBackup em si é uma plataforma que já está, por exemplo, há 16 quadrantes do Gartner. Desde que começou o quadrante do Gartner, nós somos líderes desse quadrante. Então, isso significa solidez, significa roadmap, significa segurança para os nossos clientes e segurança para quem realmente administra e precisa da proteção e do retorno dos dados. Tá? Então, proteção para ambientes extremamente agnósticos, proteção para ambientes com arquiteturas de missão crítica, com aplicativos Oracle, SQL, SAP, SharePoint, diversos tipos e sabores de virtualização, não só virtualização baseada em VMs, mas também toda a parte de containerização, a parte de ambientes baseados em microserviços, seja on-premises ou seja na nuvem, tá? Toda a parte de novos workloads, toda a parte de workloads baseados em Big Data, baseados em bancos de dados NoSQL e a parte de cloud. Então, a gente está falando de proteção de IaaS, de proteção de ambientes PaaS e de proteção de ambientes SaaS, sem perder o ponto que eu comentei há 2 slides atrás, que era a governança da proteção de dados. Tudo convergindo para uma única solução, tudo convergindo para um único dashboard, tudo convergindo para um único cockpit que garante a visibilidade e o controle da proteção de dados, principalmente garantindo aqueles 3 pilares de proteção, detecção e recuperação dos dados. Tá? Fora isso, o nosso portfólio ainda permite uma flexibilidade de implementação muito grande. Para workloads on-premise, a gente ainda tem as soluções baseadas em appliance, seja appliances de curta retenção, appliances de longa retenção, e a própria nuvem, né, sendo um placement dos dados para ser protegidos ou para receber a replicação de ambientes on-premise ou ambientes cross-nuvem também. Isso é um ponto importante, a gente gosta de falar principalmente da abrangência que a gente tem no momento que a gente se predispõe a proteger os dados, sejam ambientes legados, sejam ambientes novos, sejam ambientes modernos, ambientes passando por refatoração nos seus novos sistemas, garantindo, ou pelo menos fazendo uma transição de monolíticos para microserviços, a gente consegue garantir tudo de uma única dashboard, tudo de um único cockpit, que é o cockpit da tecnologia Veritas NetBackup. E aí uma reflexão, né, muito importante que a gente vem tendo com os nossos clientes todos os dias, né? Por que proteger ambientes SaaS, né?
Então, quando a gente, por exemplo, pensa em Microsoft 365, a gente pensa, mas o meu ambiente lá, eu tenho um contrato onde todas as mensagens são arquivadas por 90 dias, por 30 dias, ou ilimitados, né? Eu tenho um ambiente que eu não preciso, porque vai para a lixeira e tudo mais. Então, assim, são diversas questões que a gente efetivamente acaba encarando todos os dias, né? Mas até o Luiz trouxe alguns dados interessantes. O ponto aqui não é ser repetitivo, mas é reafirmar a mensagem, né? Até a própria pesquisa do ESG comentou sobre isso. O ponto que os ambientes SaaS definitivamente não são imunes à perda de dados, não são imunes a exclusões humanas, a erros e principalmente a ataques de ransomware. O que a gente mais vê hoje em dia, né, se vocês forem ver, existe uma pesquisa, inclusive, do Gartner, que mostra que a cada 11 minutos uma empresa é atacada. Então, durante essa apresentação aqui, algumas empresas podem vir a ser atacadas no mundo todo. E veja, a gente teve matéria falando sobre ransomware de 1h30 no Fantástico, num domingo, né? Então, assim, é um ponto muito importante, é um ponto que cada vez mais rompe barreiras até do consumidor comum, escutando efetivamente o risco que se tem no momento que não se protege, né, alguns ambientes. E o ambiente SaaS definitivamente precisa de proteção também. Porque, no limite, ter uma tecnologia que garanta essa proteção faz com que você consiga garantir o retorno dessas informações. E aí um ponto importante que no contrato até da Microsoft, ele recomenda que você faça a proteção dos dados, né? Então, no contrato, né, efetivamente, que tange na parte de disponibilidade de serviços, ele recomenda que você faça efetivamente essa proteção dos dados, né? Garanta o backup regular de seus ambientes. Então, isso é um ponto importante, é um ponto pelo qual a gente toca muito, que, olha, se até o provedor efetivo da plataforma recomenda, por que não executar o backup? E até um outro ponto importante é verificar o backup no momento de um ataque de ransomware. Então, assim, se a própria plataforma efetivamente toca nesse assunto, recomenda esse assunto, então, porque é um ponto definitivamente importante da gente tocar. Então, a própria Microsoft diz, olha, em caso de ataque de ransomware, verifique efetivamente os seus backups. Ponto importantíssimo pelo qual a gente acaba endereçando e acaba entendendo que esse workload precisa efetivamente de proteção. E aqui algumas perguntas, né, que a gente acaba vendo todos os dias, né, quando a gente está falando efetivamente desse tipo de proteção. Então, o Shared Responsibility Model, que é até um ponto importante que o Luiz comentou, é muito explícito. Proteção de dados é especificamente responsabilidade do cliente. Então, essa proteção de dados pode ser adotada pela plataforma, pode ser adotada por outro tipo de plataforma, mas precisa ser protegido. Mas a cloud, né, ou o provedor da plataforma sincroniza os meus dados, faz uma replicação, faz um archive e tudo mais. Mas, veja, se esse dado tiver infectado, você vai movimentar esse dado infectado e por aí você não resolveu o problema de um eventual restore desse dado, de uma eventual recuperação desse dado, caso tenha sido, por exemplo, infectado no Tenant 365 por um ransomware. Então, isso é um ponto importante. Por mais que numa exclusão acidental ainda exista a lixeira, existem 2 pontos importantes. A lixeira tem uma retenção curta, muitas das vezes 90 dias, em contratos tradicionais, né? E depois, num determinado momento, já fica complexo e demorado, com SLA altíssimo de retorno, esse dado que acabou indo para a lixeira depois de uma exclusão acidental. Então, veja, recuperar o dado se torna cada vez mais difícil. A responsabilidade da proteção do dado é um ponto importante, porque é de responsabilidade do cliente, e por mais que se tenha movimentações de locais diferentes ou repositórios diferentes, essa replicação não garante a proteção do dado, porque não é mais uma cópia,
não é um backup, não é uma cópia de segurança. Ela efetivamente é só o mesmo dado mudando de localidade, e se esse dado tiver efetivamente infectado, você só vai movimentar o dado infectado de um lado para o outro, impossibilitando assim qualquer tipo de recuperação. E por mais que se optem por contratos E3 e E5, esse ponto de uma cópia de segurança ainda falha, porque você não tem uma cópia de segurança off-site que garanta esses dados, que garanta a disponibilidade desses dados fora desse tenant 365 que possa vir, né, a ser atacado. Então, isso é um ponto importante, são questões que a gente encara todos os dias, e a gente gostaria de expor isso para vocês, porque a responsabilidade dos dados é um ponto importante, as ferramentas, muitas das vezes, existentes não garantem, por exemplo, essa segunda cópia do dado, e isso acaba sendo pontos muito importantes e muito latentes da nossa conversa quando a gente fala de proteção de ambientes SaaS, tá? E o que a gente efetivamente entende quando a gente fala de proteção SaaS? Ter uma alta performance de proteção de dados, então, tanto a leitura, né, tanto o acesso a esse tenant 365 tem que ser de forma efetiva, tem que ser escalável, tem que ser efetivamente performático, porque uma das coisas importantes é que a proteção de dados, né, no momento que você faz o acesso ou que você promove o acesso para uma cópia de segurança, ela precisa obedecer RPOs e RTOs, né? Então, é muito importante você garantir não só a alta performance, mas também a escalabilidade. Mas um ponto importante é a simplicidade. Ora, você não colocou, ou vocês não optaram por colocar uma plataforma, né, baseada em software as a service, inclusive, entre um dos pontos, para garantir a simplicidade da operação. A ferramenta de backup não pode ser mais complexa, implementar um nível de complexidade maior do que isso. Então, essa ferramenta de proteção de dados precisa ser simples, precisa garantir conformidade, precisa garantir que o seu usuário final, ou tenha a possibilidade que o usuário final, inclusive, recupere o dado que ele precise, sem necessariamente abrir um ticket, abrir um chamado e crescer esse overhead operacional no momento que você faz um retrieval de informações. Então, garantir, por exemplo, um portal de autosserviço seguro para que o usuário recupere a informação que ele precisa é algo muito importante, a gente consegue entregar. Esse restore de maneira extremamente granular, para que você não precise trazer dados que não são necessários para dentro do ambiente, né? Não só restore granular, mas também flexível, e a gente vai ver um pouco isso mais na frente. E, por fim, garantir que a experiência seja uma experiência SaaS também. Não adianta nada você ter um ambiente, por exemplo, 365, todo baseado em SaaS, onde você licencia para o usuário e tudo mais, e a sua plataforma de proteção ser uma plataforma meio SaaS, meio operação baseado dentro de casa, né? Então, não adianta nada você se preocupar com infraestrutura nesse novo modelo de proteção. Você precisa garantir que tanto o SaaS, tanto a ferramenta de proteção sejam e tenham experiências SaaS para garantir a simplicidade, né? E cada vez mais esses tópicos se linkam muito, porque a gente entende que mais uma ferramenta a ser implementada nesse ambiente. E o que a gente apresenta para vocês? O NetBackup SaaS Protection. O que é o NetBackup SaaS Protection? É a nossa plataforma de proteção de dados baseados em SaaS, baseados focados em workloads, que são workloads baseados em SaaS. Office 365, Google Drive, Box, Slack. Então, a gente consegue garantir a proteção desses dados de maneira muito eficiente, de maneira escalável, através de um tenant, por exemplo, dentro da Azure, e esse tenant pode ser implementado numa região Brasil, por exemplo, e a gente garantir end-user self-service restore, a gente pode garantir uma réplica desse dado imutável em outra região, garantindo assim, lembra daquela regrinha de 3-2-1? A gente garantir aquela regra de 3-2-1 até em ambientes de nuvem. E muito importante, SharePoint,
OneDrive, Mailbox, são muitos arquivos, né? Muitas das vezes são bilhões de arquivos com volumetrias escaláveis. E você precisa de uma ferramenta que faça o discovery dessas informações o mais rápido possível. Senão você rompe SLAs e acaba aumentando aí muito o seu overhead operacional. E para isso, essa ferramenta precisa entregar isso, e a gente consegue entregar uma ferramenta de busca extremamente rápida, que garante que você, com poucas palavras, consiga não só fazer o retrieve de arquivos do OneDrive, de conteúdos de mensagem da Mailbox que estão sendo protegidas pelo NetBackup SaaS Protection. Essa plataforma, ela garante um ponto importantíssimo. Esses ambientes são extremamente voláteis. Cada dia mais cresce uma mailbox nova, ou entra um novo usuário, ou sai um novo usuário. Então, essa proteção de dados, você pode deixar ela automatizada. Então, de forma inteligente, surgiu um novo usuário, eu automaticamente encapsulo ele, e a partir daí, toda a mailbox e todos os atributos de suítes do 365 são protegidos através dessa plataforma. Um outro ponto, que devido ao tenant também estar dentro da Azure, a gente consegue um tráfego reduzido, além de todas as tecnologias que a gente possui dentro do nosso ambiente para otimizar esse tráfego entre os tenants 365 e o tenant NetBackup SaaS Protection. Em relação aos stores, né, a gente consegue ser extremamente granular. Então, eu quero recuperar apenas o anexo de uma mensagem do fulaninho de tal. Então, eu consigo pinçar esse anexo e recuperar, né? Ou consigo, por exemplo, em caso de desastre, fazer o que a gente chama de bulk restore. O que é o bulk restore? Eu consigo pegar o meu tenant backupeado e jogar dentro do aplicar ele dentro do meu tenant 365 em caso de ataque. Então, eu consigo voltar no tempo, escolher efetivamente uma data e voltar esse ambiente através de um bulk restore. São técnicas e possibilidades que essa plataforma garante para vocês no dia a dia da operação de uma proteção de dados de ambientes SaaS. Tá? Em relação à segurança, isso é um ponto importante, né? Garantir que essa plataforma seja o mais blindada possível para que garanta a segurança também desses dados onde eles vão residir. Né? Então, a gente tem plataforma que é a plataforma NetBackup SaaS Protection, ela é compatível com single sign-on, com múltiplo fator de autenticação, ela pode herdar o RBAC dos usuários e grupos do próprio AD, compatibilidade com AD, com Azure e AD, efetivamente. A possibilidade de fazer o deploy desse tenant que vai proteger o seu ambiente em vários locais ou usar um local primário e replicar para um local secundário. A automação, efetivamente, na proteção dos dados, lista de IPs, verificação de vulnerabilidade recorrente no ambiente, criptografia fim a fim, todos os elementos possuem chave criptográfica individual. Então, isso é um ponto importantíssimo, além de Private VNet, lista de permissionamento de IP. Então, a gente tem uma série de suítes de segurança para blindar esse tenant e garantir que os seus ativos mais importantes estejam protegidos e protegidos da melhor forma. São quesitos importantes que não só proteger de forma acelerada ou proteger de forma flexível ou garantir que uma ou outra caixa de mensagem tenha uma proteção cada vez mais acelerada, mas segurança efetivamente é um ponto importante e a gente consegue blindar o máximo possível esse tenant de qualquer tipo de risco de ataque efetivamente. E fazendo um resumo do que a gente entende de importante do NSP para o Microsoft 365 proteger todos os tenants, seja Teams, grupos, SharePoint, OneDrive, Mailbox e o próprio audit log do ambiente 365. Garantir uma retenção ilimitada, isso é um ponto importante. A gente não tem, em nenhum momento, fricção pelo que está sendo retido. Tá? Então, se você quer reter por 1 ano, 5 anos, 10 anos, para a gente pouco importa, a gente está oferecendo um serviço de proteção.
e esse licenciamento todo é baseado em usuários, né? Então, o licenciamento dessa plataforma é baseado em usuários. Então, para a gente, se você retém por 1, 2 ou 5 anos, pouco importa. Todo esse tenant que eu comentei com vocês e toda a aplicação NetBackup SaaS Protection, ela é uma experiência SaaS fim a fim, então infraestrutura você não precisa se preocupar, uma infraestrutura é cuidada por nós e a gente provê a plataforma para que vocês usem, né? Um ponto importante é a alta performance que a gente tem nesses ambientes. O que a gente vê no mercado, que muitas das vezes a aplicação, né, de proteção de dados de 365, ela sofre com um problema que se chama API throttling. Mas como é que as pessoas sabem disso? Ou como é que se descobre se a aplicação é ou não consegue ou não consegue transpor essa barreira de API throttling? Simples. Muitas das vezes, o paralelismo na conexão é um ponto importante. Estar dentro da Azure é um ponto importante. E tudo isso a gente consegue fazer. Outras aplicações no mercado que promovem a proteção de 365, muitas das vezes esbarram nisso. E o que o API Throttling faz? A infraestrutura da Microsoft, ela percebe conexões concorrentes tentando fazer essa proteção de uma forma muito abrangente. Então, para garantir a disponibilidade do 365, eles estrangulam essa comunicação. Então, quando estrangula essa comunicação, obviamente, teu tempo de backup vai lá em cima. Então, muitas das vezes, você queria fazer um backup no dia, você leva o dia inteiro fazendo um backup que deveria durar 10 minutos, você leva o dia inteiro, porque a Microsoft estrangula essa conexão. E quando você paraleliza isso, e isso estando, por exemplo, dentro da Azure, você fica mais protegido, né? Ou pelo menos garante que você vai ter uma alta performance na proteção de dados no momento que você implementa uma solução como essa. Então, essa é uma solução muito diferenciada justamente pelo API Throttling, que é algo que ninguém fala, mas acaba sentindo no momento depois que implementa qualquer tipo de solução nesse sentido. Tá? Você consegue proteger múltiplos domínios, inclusive fazendo cross-restore de uma única dashboard e fazer o backup contínuo, né, ou agendado. O agendado é aquele backup padrão, onde você faz um incremental por dia, os fulls e tudo mais, e o contínuo a gente recomenda, por exemplo, para caixas postais ou um tipo de tenant que a gente entende que é de alta de missão crítica, vamos assim dizer, onde a gente precisa fazer essa proteção de maneira contínua, como se fosse uma filmagem daquele item que precisa ser recuperado, talvez numa granularidade menor do que o definido em momento de política de backup. Tá? Isso foi mais ou menos um overview da nossa solução, um overview efetivamente do que a gente tem de tecnologia, né, do que a gente vê hoje em dia das nossas discussões sobre proteção de dados, e a gente vai passar aqui por alguns screenshots interessantes da plataforma. Esse aqui é o screenshot dos connectors, então a gente configura, né, no momento que você adentra a plataforma, você configura um novo conector, e esse conector é um conector de Exchange, é um conector de Teams, é um conector de SharePoint e tudo mais, então você configura os conectores na plataforma através de um simples clique do NetBackup SaaS Protection. Na aba de Analytics, a gente consegue ver quais são os dados que estão sendo armazenados, quais são os dados mais armazenados, quanto de dado está sendo armazenado, quanto de dado está indexado, quanto de dado está em legal hold, então estão tagueados, então eu posso criar tags para alguns dados para facilitar ainda mais essa busca. Então, esse controle, efetivamente, a gente consegue de maneira muito usual. Tá? E, por fim, a gente tem o Self-Service Restore, que é onde o end-user consegue logar na plataforma, numa plataforma, óbvio, somente com essa visibilidade, com essa ação, e a partir daí ele consegue deslumbrar o que está sendo protegido e consegue selecionar, por exemplo, e fazer o restore, seja para a caixa dele, ou seja, gerando através de um link compartilhável para fazer o download desse dado. Isso são funcionalidades que, inclusive, o próprio gestor do NSP pode prover, ou, se não, você pode dar essa função direto para o end-user e o end-user fazer a recuperação desse dado. Tá bom?
Pessoal, era isso que a gente queria passar de mensagem para vocês. Passo a palavra para o Luiz. E acho que a gente está aberto a pergunta nesse momento, né, Luiz? Você está em mudo. Exato, Igor. Eu até peço para o pessoal que está aí, que tenha dúvida, que vá colocando as dúvidas pelo chat, que a gente vai respondendo. Tá? E agora, só para finalizar, conforme previsto, eu vou apresentar um pouquinho aqui como a Future consegue endereçar essa questão, né, junto aos nossos clientes. Tá? Então, como é que a gente pode ajudar os clientes hoje? Bom, como a gente vem falando em todos os nossos eventos, a Future ela tem dois modelos de entrega, basicamente. O modelo tradicional, né, a gente simplesmente vende o produto, implanta, faz um treinamento, uma passagem de conhecimento. Tá? E eu tenho o segundo modelo, que é o modelo de venda como solução, venda como serviço. Né? Então, eu empacoto o produto mais serviço, entrego tudo como serviço para o cliente, entregando SLA. E aí, uma frase interessante que o Igor falou na apresentação dele, não faz muito sentido, né, eu pensar em comprar um produto de backup se eu estou contratando o software como serviço, a infra como serviço. Se eu contrato tudo como serviço, por que não contratar o backup também como serviço? Né? E a Future ela consegue entregar essa solução como serviço para os nossos clientes. Tá? E é o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês rapidamente agora. Tá? Então, como é que funciona o backup como serviço? Basicamente são três pilares. Primeiro, nós entregamos o produto efetivamente. Então, a gente trabalha com uma ferramenta especializada em backup, e aí aqui perceba que eu estou falando tanto em backup em nuvem quanto em backup on-premise. Tá? Então, a gente trabalha com a ferramenta especializada em backup, traça junto com o cliente a estratégia de backup, porque não é simplesmente chegar e começar a fazer o backup de qualquer jeito. Né? É entender a infraestrutura do cliente, entender o que necessita ser backupeado, o tempo de retenção necessário para cada backup, o tempo de retorno necessário caso você precise fazer uma restauração e por aí vai. A execução na implantação da ferramenta, a configuração dela de acordo com a estratégia que foi traçada e, eventualmente, o treinamento para o cliente que muitas vezes gostaria de conhecer melhor um pouco a ferramenta, né, para que possa acompanhar e gerir melhor o contrato de modo geral. A segunda camada é a camada específica de operação, né, onde nós trabalhamos com a manutenção do ambiente, então, a criação de novas rotinas de backup, a alteração de rotinas existentes, etc. O monitoramento desse ambiente, que é um ponto extremamente importante. Então, muitas vezes, quando você vê um processo de backup hoje, um serviço de backup, né, externo ou interno, muitas vezes o que acontece é o backup falha 2 da manhã, porque o backup acontece de madrugada. Né? Se você for deixar para perceber que o backup falhou de manhã, você perdeu o backup do dia, porque você não vai fazer um backup no meio do expediente. Dificilmente você vai conseguir fazer isso. Você vai perder a janela do backup. O suporte 24/7. Então, qualquer momento que dê um problema, a gente suporta e restaura o ambiente. Atualização do ambiente, garantindo que o ambiente está funcionando 24/7. E a entrega de relatórios executivos e detalhados sobre a saúde do ambiente, melhorias e etc. E por último, como terceiro pilar, a proatividade. Né? Então, a realização constante de quality assurance para garantir que o seu ambiente está configurado de acordo com as melhores práticas, efetivamente implantar essas melhores práticas no ambiente e testar recorrentemente backup. Então, nós conhecemos casos no mercado de clientes que descobriram que o backup não estava funcionando quando precisaram fazer uma restauração. Né? Então, para evitar esse tipo de coisa, o nosso serviço de backup, ele constantemente testa de forma a mostrar o backup que é realizado para garantir que ele de fato está funcionando. Né? Então, basicamente, o que a gente faz aqui é um software como serviço. Né? Então, nós pegamos toda a tecnologia de backup, entendemos o ambiente do cliente, configuramos de acordo com o ambiente do cliente e entregamos isso otimizado para que o cliente não precise se preocupar mais com backup. Ele passa a contratar SLA, que é exatamente o que ele faz, por exemplo, com o Office 365 dele. Né? E tudo isso gerido por uma central de inteligência de segurança. Né? Então, basicamente, eu tenho pessoas especializadas, profissionais qualificados naquela tecnologia, profissionais qualificados em segurança para garantir que o ambiente está trabalhando da forma mais adequada possível. Né? Então, mais uma vez, como o Igor falou, não adianta você pensar em contratar
uma solução em nuvem como serviço, e na hora de você contratar um mecanismo de proteção, você simplesmente compra o produto, né, e trabalha dentro de casa. Se o seu modelo fosse esse, você provavelmente não contrataria uma solução como serviço. Então, pense em trabalhar backup como serviço, em trabalhar segurança da informação como serviço, porque essas modalidades já existem, estão disponíveis e funcionam muito bem. Tá? E seguindo um pouco esse caminho, né, a nossa ideia é se aprofundar um pouco mais nesse caminho de nuvem. O nosso próximo evento, que vai acontecer daqui a mais ou menos um mês, dia 24/11, às 14 horas, o tema dele vai ser: fui para a nuvem, estou protegido? Né? O que mais eu preciso fazer? Hoje a gente falou muito aqui de backup em nuvem. No próximo evento a gente vai mostrar, na prática, como a gente protege o ambiente em nuvem em outros sentidos. Então, não estou falando aqui de restauração de dados, etc. Passo a falar efetivamente de proteger o ambiente. Então, espero que todos vocês estejam novamente presentes nesse evento. Tá? Agradeço a presença de todos aqui. Hoje nós não tivemos nenhum questionamento, mas de qualquer forma, eu e o Igor estamos à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Tá? Entrem em contato com a Future sempre está à disposição para apoiar os nossos clientes. Então, entre em contato com a gente para conhecer um pouco mais dessa solução e de outras soluções de proteção de segurança da informação. Mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos, né? E até a próxima.